Toda a atenção parlamentar do processo de transição está voltada para os primeiros momentos do futuro governo Lula, buscando aprovar da transição antes da posse, com o objetivo de liberar recursos para as medidas emergenciais, especialmente o Bolsa Família de R$ 600, mais 150 por criança de até 6 anos e outros programas. Vencida essa etapa, a etapa emergencial, qual que deveria ser, na opinião de vocês, a principal pauta parlamentar do novo governo? O governo deveria aproveitar o capital político inicial, como fez, por exemplo, Gustavo Petro na Colômbia, e propor uma ampla reforma tributária de caráter progressivo, que alivie o fardo fiscal sobre o consumo e as camadas com renda mensal inferior a R$ 5.000, como está prometido, como foi prometido na campanha, aumentando a tributação sobre renda e riqueza dos mais ricos e elevando a própria capacidade de arrecadação do Estado? Ou ainda não será hora para propostas de maior alcance, que deveriam ser deixadas para um momento posterior? Com a palavra, Valério Arcari. Bom, a experiência histórica, ela sugere que o momento inicial do governo é um momento mágico, porque muito provavelmente nós teremos pesquisas de opinião e não devemos ficar surpreendidos com o fato de que entre o segundo turno, 30 de outubro, e a posse, a popularidade do Lula vai aumentar. E isso decorre, evidentemente, do impacto da própria vitória, que eleva essas expectativas. Então, é um momento mágico, é um momento de iniciativa política, é um momento de ofensiva. A minha preocupação é que, no afã de desenvolver uma estratégia de governo de maioria, que só é possível com a eleição de um presidente da Câmara que esteja alinhado com uma base parlamentar muito ampla dentro do Congresso Nacional, o governo renuncia à iniciativa política. Na verdade, eu estou entre os que opinam que a reeleição de Lira seria... Arthur Lira, à frente da presidência da Câmara, seria um cavalo de Troia, seria uma aposta de altíssimo risco para um desdobramento à la Eduardo Cunha, ou seja, Lira não merece nenhuma confiança pela sua trajetória, pelo papel que cumpriu. Não existe nenhuma garantia que, sobre uma imensa pressão da classe dominante, para preservar de alguma maneira uma forma de constitucionalização do ajuste fiscal, que foi isso que foi feito no Brasil com o governo Temer, algo esdrúxulo, que não tem paralelo no mundo, o Lira seja um cavalo de Troia, uma armadilha, ou seja, um gol contra. Então, eu estou entre aqueles que pensam que o mês de janeiro deve ser da apresentação de 2 ou 3 projetos de grande impacto que definem a marca do governo, associada à erradicação da fome, ao aumento do salário mínimo, à redução, né, do imposto de renda para aqueles que ganham até R$ 5.000. É um momento de iniciativa política. A reforma tributária é uma bandeira que tem um impacto enorme, fazer os ricos pagarem... como, na verdade, a riqueza no Brasil, os rentistas nunca pagaram, quer dizer, as grandes fortunas nunca pagaram, os dividendos estão isentos de impostos. Então, a reforma tributária poderia ser uma destas iniciativas, assim como iniciativas no reforço do SUS. Há uma pressão enorme pela vacinação infantil, como vocês sabem. Estamos já sob o impacto de uma nova variante da Covid-19. Portanto, reforço do SUS é uma segunda iniciativa de grande impacto. Eu creio que a terceira seria a recomposição do orçamento das universidades e institutos federais, a defesa do ensino superior público, ampliação do ensino superior público. Câmbio, Breno. José Dirceu, com a palavra.
Abre o microfone, Zé. Isso. Eu acredito que sim, que o governo deve priorizar a reforma tributária. Acho que há condições para isso. E tem que abrir um debate com a sociedade de mobilização em torno de uma reforma tributária progressista. Eu não vou descrever aqui a reforma tributária, porque é uma outra discussão. E acredito também que deva-se priorizar o combate à fome e uma revolução educacional. Acho que a agenda mais importante é mobilizar todos os setores da sociedade por uma retomada de um programa educacional e da pesquisa científica e tecnológica nas universidades públicas, que o país possa, em 5 anos, fazer 50 anos nessa área, porque nós temos um atraso agravado pela pandemia, que até já foi exposto aqui pela Maria, que é muito grave, então, e temos também um atraso tecnológico desses 6 anos que nós perdemos no país. A reforma tributária é o embate mais importante que nós teremos nos próximos anos. Porque eu não acredito, já falei aqui, não vou repetir, que o Brasil possa crescer sem desconcentrar a renda e a riqueza, né? É uma tarefa imediata. Com relação à mesa da Câmara, nós não devemos misturar agora, essa é a minha opinião humilde, de um simples cidadão brasileiro, nós não devemos misturar agora. Opinião humilde do Zé Dirceu, dito assim, é um momento histórico, vai virar um corte, né? Vamos. Eu acredito que nós devemos eleger a mesa da Câmara pela proporcionalidade. O PT é o segundo partido. Nós não devemos dividir entre oposição e situação base do governo e oposição nesse momento, porque nós não temos nenhuma condição de eleger o presidente da Câmara no quadro que está dado na Câmara dos Deputados, viu, Valério? Infelizmente, nenhuma. Talvez fiquemos 120 deputados contrário ao Arthur Lira. Então, quem vai tomar essa decisão, né, são as bancadas, os partidos. Não estou nem dando minha opinião, estou relatando a realidade da Câmara, porque eu só estou entendendo, inclusive partidos aliados nossos já optaram ou já têm compromissos com a eleição da reeleição do Arthur Lira. Então, isso é um quadro realista que existe na Câmara dos Deputados. E no Senado, com a reeleição do Pacheco, né, do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Pode haver mudanças, porque o PL no Senado pode disputar, pode acontecer mudanças na Câmara, pode, mas não é previsível. Né? Mas acredito que o governo tem condições de pautar tanto a reforma tributária, como o combate à fome, como um programa de geração de empregos, além da questão que eu considero fundamental de uma revolução educacional, sem, evidentemente, deixar de considerar, até por causa da pandemia, porque tem um problema de reestruturação dos ministérios, de reestruturação do orçamento, porque o orçamento de 23 não nos permite implementar esses programas. Então, para além da PEC da transição, que resolve um problema imediato do Bolsa Família, do salário mínimo e da farmácia popular, se for possível, nós teremos que, ao decorrer do primeiro trimestre, enfrentar a realidade do orçamento que nos será entregue já totalmente comprometido, até pelo uso eleitoral que foi feito dele nos últimos meses. Com a palavra, Maria Carlotto. Então, Moreira, eu acho que o maior problema da sociedade brasileira nos próximos meses e talvez anos vai girar em torno da questão do orçamento público, né? Ou seja, a gente sai da eleição, na verdade, a gente sai desse processo que começa lá em 2015 e 2016, né? Se aprofunda no governo Bolsonaro e mais ainda no debate da eleição. A gente tem um processo de deterioração das condições da sociedade brasileira. Acho que algumas das questões já foram levantadas aqui, o problema da miséria, que aumentou muito, né? O custo da austeridade fiscal foi altíssimo, a questão da saúde, que não só, né, a vacinação continua um tema, mas as filas, a demanda represada que a pandemia causou e que o sucateamento do SUS com a PEC do teto gerou,
é outro problema gravíssimo da sociedade brasileira. A questão da educação, que a gente já comentou aqui, né? E não só da educação, mas do desmonte de uma estrutura de ciência e tecnologia que é a base para qualquer tipo de reconversão econômica que a gente queira fazer, e o problema do meio ambiente, né? Que também envolve investimento. Então, a gente tem um conjunto de demandas socialmente construídas ao longo desse processo e que afloraram na campanha, que eu não vejo possibilidade política do governo não dar uma resposta, o novo governo, o governo Lula, né, não dá uma resposta minimamente satisfatória. Isso vai significar necessariamente enfrentar o problema do orçamento. E aí nós temos uma questão que tem que enfrentar o centrão, né? Então, o bolsonarismo, e tem que enfrentar também os neoliberais, que estão batendo pesado nessa tecla. Então, eu acho que a gente tem, para o governo ter sustentabilidade política nos primeiros 2 anos, tem que enfrentar essas questões. E para enfrentar essas questões, vai ter que lidar com esses 2 inimigos. Eu não vejo como fazer isso sem iniciativa política, né? Eu acho que é um consenso aqui, eu acho que tem que pautar a reforma tributária, né? Tem que pautar a PEC da transição, ela é muito importante, eu acho que ela está indo no sentido certo, mas tem que também pautar o teto de gastos, né? Enfim, tem aí uma agenda que o governo vai ter que enfrentar para dar conta dessas demandas. Mas vai ter que também fazer isso com embate político-ideológico. Não tem outra possibilidade. Né? Porque, por exemplo, o rombo que o Bolsonaro deixou, né? Que a gente não tem nem ideia. Agora nós vamos começar a ter ideia do tamanho desse rombo. Né? Mas está se falando em trilhões de reais para comprar essa eleição. Isso não é crime eleitoral, é crime fiscal, mas ele também é parte de um embate ideológico, porque o Bolsonaro se vende como um liberal e nós somos os irresponsáveis fiscais. Isso é um absurdo. Então, para concluir, eu acho que a gente tem uma tarefa, e é uma tarefa da esquerda, dos partidos de esquerda, de fazer esse embate político ideológico, tanto contra o bolsonarismo quanto contra esses fiscalistas de meia fase, sabe? Que só vale para um, não vale para outro. Muito bem.